Boa noite, meu nome é Felipe. Vamos para mais uma live de leitura bíblica. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Senhor Jesus, que o Senhor esteja presente do começo ao fim dessa leitura. Que o Senhor traga para essa live todas as pessoas que precisam ouvir a sua palavra e que se encontram em Filipenses 3. Agradeço por estar conosco, Senhor. A leitura de hoje é Filipenses 3. Mas antes, eu vou ler a introdução da carta de Filipenses da Bíblia, a mensagem. Essa é a carta mais alegre de Paulo e a sua alegria é contagiante. Antes de chegar à 10ª linha, já começamos a sentir a alegria. A dança das palavras e as exclamações de contentamento nos envolve completamente. Mas a felicidade não é uma palavra que possa entender como uma consulta ao dicionário. De fato, nenhum das qualidades da vida cristã pode ser aprendido em livros. Algo mais que disposição para aprender é necessário. Estar perto de alguém que após anos de disciplina nos mostra por seu procedimento em todas as áreas o que é a vida cristã, sem dúvidas haverá alguma instrução verbal, mas o aprendizado adquire habilidades principalmente por estar associado íntima e diariamente com o mestre, aprendendo aspectos sutis, mas absolutamente essenciais, como noções de tempo, ritmo e toque. Quando lemos o que Paulo escreve aos cristãos na cidade de Filipos, percebemos que estamos na companhia de um mestre. Paulo não diz que podemos ser felizes ou como ser felizes, ele simplesmente é feliz. Nenhuma das suas circunstâncias contribui para essa alegria. Ele escreveu em uma cela na prisão. Sua obra estava sob ataques de rivais, e depois de 20 anos viajando a serviço de Jesus, ele estava cansado e receberia bem um descanso. Mas as circunstâncias são incidentais comparados com a vida de Jesus, o Messias, que Paulo experimentou em seu íntimo, pois não se trata de uma vida que aconteceu apenas num determinado momento da história, mas continua a acontecer transbordando sobre a vida daqueles que recebem por todo lugar. Cristo é a revelação que Deus não pode ser contido ou armazenado. É a expressão extravagante qualidade de vida de Cristo, que conta para a felicidade dos cristãos, pois a alegria é vida em excesso e o fluir, o que não pode ser contido dentro de alguém. Paulo estava em uma prisão domiciliar em Roma, acusado de perturbar a paz. A prisão domiciliar era aplicada apenas aos que aguardavam julgamento. Fazia anos que Paulo aguardava esse julgamento sob o sistema romano. O acusado pagava o próprio aluguel, além de comida, cobertor, caneta, tinta, enfim. Todas as despesas pessoais, assim Paulo dependia da ajuda financeira de seus amigos. Era arriscado sustentar alguém acusado de um crime contra o império, mas crentes da distante cidade de Filipos enviaram dinheiro mesmo assim. A correspondente de um soldado romano. Paulo passava o dia ditando as cartas a seus colegas. Ele mesmos a entregavam aos destinatários, pois não havia serviço postal. Para Filipos é uma colônia romana nas montanhas norte da Grécia. Residem ali muitos italianos veteranos de guerra e seu forte senso patriótico os fez rejeitar os judeus como Paulo. Não havia sinagoga, apenas um lugar perto do rio que algumas mulheres se reuniam para orar. Uma dessas mulheres era Lídia. Algumas mulheres se reuniam para orar. Era comerciante de tecido de luxo e também matriarca de uma grande família. Paulo conheceu Lídia durante uma breve permanência na cidade, antes de os italianos o expulsarem. Ela e alguns dos seus parentes, clientes e escravos aceitaram Jesus, e desde então não apenas resistiram brevemente na fé, como também enviavam auxílio financeiro a Paulo. Para quem assistiu Paulo, o apóstolo, a série da Record que tem na Disney Plus, mostra esse momento quando Paulo conhece Lídia nesse rio. Contexto: início dos anos 60 depois de Cristo. O patriotismo nas cidades romanas envolvia festivais de honra a César, da deusa de Roma e de outros deuses. A cidade inteira saía às ruas para participar de procissões com standard de imagem, rituais de sacrifício, discursos, comida e às vezes prostituição ritual e automutilação. Judeus e cristãos que se recusavam a participar eram considerados antipatriotas, antissociais e ateus. Havia rumores de que os cristãos comiam carne e sangue em seus banquetes do amor, nos quais diziam ocorrer também casos de incesto e outros vícios. Esse é o contexto da carta de Filipos, a carta mais alegre de Paulo que ele escreveu durante a sua prisão.
Agora nós leremos Filipenses 3. Para conhecer Cristo pessoalmente. É isso, amigos. Alegrem-se em Deus. Não me importo de repetir o que já escrevi em cartas anteriores e espero que vocês não se importam de ouvir outra vez. Dá para entender aqui que Paulo escreveu mais cartas à igreja de Filipos. Antes, prevenir do que remediar. Portanto, aí vai. Cuidado com os cães uividores, esses religiosos intrometidos que ladram, mas não mordem. Eles cultuam a aparência. Eu os chamo os fanáticos da circuncisão. Aqui Paulo está falando sobre os judaizantes, o pessoal que quer guardar o sábado, que quer continuar na velha lei. Não é diferente de muitas correntes que se dizem cristãs, infelizmente. Os cristãos verdadeiros são aqueles que o Espírito de Deus orienta para trabalhar no ministério, que enchem o ar com louvores a Cristo, como fazemos. Não seríamos capazes dessa tarefa sozinho, e sabemos disso, ainda que possamos relacionar o que muitos poderiam definir como credenciais impressionantes. Vocês conhecem o meu histórico. Nascido legítimo, circuncidado ao 8º dia, israelita da elite, da tribo de Benjamim, cumpridor rigoroso da lei de Deus, defensor arduoso da pureza da minha religião, ao ponto de perseguir a igreja, observador meticuloso de tudo o que está prescrito no livro da lei de Deus. Aqui Paulo fala sobre o seu passado de fariseu da tribo de Benjamim. As credenciais que eles andam exibindo por aí como algo especial, eu rasgo e jogo no lixo. Com todo o resto que eu costumava julgar importante, porque por causa de Cristo, sim, todas as coisas que um dia considerei importante nada mais valem na minha vida, comparado com o alto privilégio de conhecer Cristo Jesus, meu Senhor, em primeira mão, tudo que é insignificante, esterco. Joguei tudo no lixo para abraçar Cristo e ser abraçado por Ele. Não me interessa a justiça inferior e insignificante que se baseia na observação de uma lista de regras quando posso desfrutar aquele que é resultado de confiar em Cristo. A justiça de Deus, desistir daquelas coisas inferiores para que pudéssemos conhecer Cristo pessoalmente, experimentar o poder de sua ressurreição, ser companheiro de seu sofrimento, ir com ele até a morte. Tudo isso para alcançar a ressurreição dos mortos. Então aqui Paulo fala que tudo que ele aprendeu, tudo que ele considerava bom, certo, que era a lei judaica, a religião judaica, ele considera como como insignificante. E nós cristãos temos que ter esse pensamento. Você precisa se desapegar das suas velhas crenças. Eu me desapeguei de astrologia, de crenças, de um cristianismo, podemos dizer místico, podemos dizer assim, que mistura reencarnação com cabala, com um monte de coisa. Porque quando você conhece de fato Jesus, você entende o que Paulo fala aqui, que tudo é esterco, que tudo é um lixo. Olhando para o alvo, não estou dizendo que já tenha tudo isso, que já o tenha conseguido, mas estou a caminho, prosseguindo para Cristo, que me alcançou de uma forma impressionante. Amigos, não me entendam mal, não me considero um especialista no assunto, mas olhando para o alvo, para onde Deus nos chama, para Jesus, estou correndo e não vou voltar atrás. Assim, os interessados em tudo que Deus tem para nós devem se manter focados no alvo. Se algum de vocês tem outras coisas em mente, algo menos que um compromisso total, Deus vai clarear a vista embaçada de vocês e vocês vão enxergar. Agora que estamos no caminho certo, permaneça nele. Amigos, fiquem firmes comigo. Observem que correm a mesma carreira e prossigam para o mesmo alvo. Muita gente está tomada por outro caminho, escolhendo outros alvos e tentando levar vocês com ele. Já adverti vocês várias vezes desse perigo. Infelizmente, preciso fazê-lo de novo. Tudo que eles querem é uma caminhada fácil. Eles odeiam a cruz de Cristo, mas o caminho fácil é um beco sem saída. Os que vivem assim transformam o próprio estômago em seu Deus. Seus arrotos são seus louvores. Eles só conseguem pensar no seu próprio apetite, mas a vida que temos é muito melhor. Somos cidadãos dos altos céus, esperando a vinda do Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo terrestre
em um corpo glorioso como o dele. Ele nos fará belos e perfeitos como o mesmo poder que deixa tudo como ser em toda parte. Então aqui Paulo fala para a gente focar no caminho, a gente ter com Jesus como nosso alvo. Vai ter pessoas que vão apresentar outros caminhos, mas como Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós temos que ter Jesus como alvo da nossa vida, o exemplo perfeito da nossa vida. Então, com isso, com essa reflexão, eu termino essa live. Leia Filipenses na versão que você está acostumada. A versão que eu trouxe é da Bíblia A Mensagem, que é uma Bíblia, como você viu, uma linguagem mais fácil de entender. Então, para você que está começando a sua caminhada cristã, é uma boa Bíblia. Principalmente por ter isso, essa introdução de falar para quem é, de quem escreveu e o contexto. Então, aproveite essa Black Friday que está chegando e compre uma Bíblia de estudo. A Bíblia A Mensagem é essa daqui. Mas você pode comprar a Bíblia que você tem familiaridade. Tem a Bíblia King James atualizada, a Bíblia de Belém, a Bíblia King James fiel, a 1611, NVI, NVT, NTLH. Só tenha uma Bíblia. Porque uma Bíblia de estudo você não vai só ler a Bíblia, você vai entender ela de fato. Então tenha um bom início de semana, um bom resto de domingo e até a próxima.